Os Passos Vermelhos de John ou A Invenção do Tempo. Este é o título do livro de Luigi Ricciardi, editado pela Penalux em 2020. Luigi Ricciardi é um escritor paranaense, professor de francês e de literatura. É doutor em estudos literários e mantém o blog de resenhas literárias Acrópole Revisitada. Autor dos livros Notícias do Submundo, de 2014, e Aspereza da Loucura, de 2018, entre outros. O escritor norte-americano John dos Passos e a cabocla Maria do Ingá são os personagens principais deste intrigante romance de Luigi Ricciardi. Partindo de um fato histórico até certo ponto banal, que é a visita de John dos Passos, também conhecido como Dos, ao Brasil, e em particular a Maringá, em 1958, Luigi constrói uma história instigante de paixão e de crimes. John dos Passos se apaixona por Maria do Ingá, que é uma sindicalista e socialista ferrenha. É uma paraibana que vai para o sul do país em busca de melhores condições de vida. Um agente da KGB, chamado Dmitriev, persegue John, pois tem ordem para matá-lo, já que John dos Passos é considerado um traidor, um inimigo do partido. Sabe-se que John dos Passos passou em certo ponto da vida a defender a extrema-direita, conseguindo assim a inimizade de colegas escritores, como por exemplo a de Ernest Hemingway. É interessante como o narrador maneja bem os diferentes conflitos, as diferentes visões sobre princípios socialistas e capitalistas, e claro, as consequências que a defesa de uma ou de outra forma de arranjo econômico traz aos personagens. Aqui, nesta altura, já podemos perceber que o objetivo do narrador é fazer desaparecer estas fronteiras entre realidade e ficção, e, em última instância, entre história e ficção. A forma com que o texto é tratado, a trama desenvolvida, fazem com que essa fronteira fique ainda mais nebulosa, ainda mais difícil de se distinguir, o que é um feito e tanto do autor. A Maringá, retratada no romance, é, de um lado, uma cidade que almeja o progresso, como, por exemplo, quando se inicia a construção da catedral, uma cidade em desenvolvimento e que pretende ser importante na sua região e também, quem sabe, talvez no estado. E, por outro lado, é uma cidade construída tendo como base a violência, a exploração, o coronelismo. Por isso, às vezes, percebemos a cidade retratada como provinciana e outras vezes como uma metrópole cosmopolita. Maringá, aliás, é uma das protagonistas deste romance. Não à toa, alguns personagens desta obra percebem semelhanças entre o Velho Oeste norte-americano e a cidade de Maringá. Esta forma de, digamos, colonização, de certo modo, chocou os estrangeiros que visitaram a cidade paranaense. Na história, aparece também um estudante de letras, um cidadão norte-americano, que viaja, aí já em tempos recentes, a Maringá, para estudar, sobretudo, este caso de Maria com John. Interessante ressaltar que
o interesse desta viagem está, sobretudo, no apagamento desta história, o que contribui para deixar tudo ainda mais nebuloso. Não há registros de que houve um caso entre Maria e John, porque aconteceu um intenso trabalho para que todos os documentos e fatos relativos à existência de Maria desaparecessem. O romance mescla bate-papos de WhatsApp, depoimentos, trechos de matérias de jornais, trechos de diários, anotações, e-mails, conversas, construindo um mosaico bem interessante e que contribui bastante para o tom de suspense que permeia todo este livro. Há também histórias transversais, como a do estudante de pós-graduação que se apaixona por uma colega que, por sua vez, desaparece sem mais notícias, sem mais detalhes. A do bispo que pretende construir uma catedral na cidade, tendo como modelo um foguete russo, e acha que isso levará Maringá ao status de cidade cosmopolita. Também há futebol, há muito futebol, há a construção de um romance dentro de outro romance, há também a política, há muita política sendo tratada no romance, há casos de censura, há também prostituição e muita, mas muita fofoca. E os passos vermelhos remetem à cor da terra de Maringá, mas também ao sangue todo que é derramado impiedosamente para que se erga o progresso. É sobre a própria história deste progresso, um progresso a todo custo, de que trata esta obra, sobre o capitalismo versus socialismo, sobre o paralelo da construção de um romance com a construção de uma história, de uma cidade e, por fim, de uma cultura. Eu vou ler agora um trecho do romance para que você tenha uma ideia do estilo de Luigi Ricciardi. Inscreva-se no canal Acontece nos Livros e, se você curtiu este vídeo, divulgue-o em suas redes sociais. Ajude nosso canal a crescer. Valorize a literatura brasileira. Valorize as editoras independentes. O trecho do romance que eu vou ler trata de um livro que John dos Passos estaria escrevendo quando visitou Maringá. Trata também das diferentes versões que a história carrega. E isso dependendo do ponto de vista de quem a escreve. E também trata do que vem a ser a ficção. O romance de Dos. A história, disciplina que estuda as ações humanas ao longo do tempo, geralmente é vista como uma verdade de V maiúsculo, inquestionável, inabalável. Entretanto, as pessoas que vencem são aquelas que detêm o poder de contar essas narrativas, recheadas por detalhes incluídos por eles. Se tivessem voz, os derrotados poderiam contar sua versão da história, dos fatos que vivenciaram. Por outro lado, a ficção, também tida por muito tempo como algo completamente inventado, não tem nada de maiúscula. O real a invade cada vez com mais força e potência, estabelecendo limites tênues entre ela e a realidade. Com tudo isso, uma questão se coloca: haverá um momento no qual não existirá distinção entre literatura e história,
ficção e realidade? Sabe-se também que as narrativas de cunho oral influenciaram a escrita literária ao longo da história. Antes de serem narrativas fofas da Disney, os contos de fada eram uma compilação de perversões repletas de sexo e violência. Homero e Shakespeare são o maior exemplo de histórias orais populares. Há ainda quem diga que esses dois nem tenham existido, o que reforça o argumento. O que se conta aqui é um misto de narrativa oral com uma história abafada pelos vencedores. As vozes, todas pequenas e sussurradas, não deram conta de gritar contra os impropérios do poder. Foi o silêncio que pincelou as tintas no quadro da injustiça. Felizmente, o tempo, que dizem ser o senhor das coisas e de tudo, pode vir trazer justiça e revelar ao mundo o que se escondeu debaixo do tapete. O ruído de um rato não incomoda um leão, mas vários ratos fazendo esse ruído ao mesmo tempo podem enlouquecer um pequeno grupo de felinos. Ratos tentam sobreviver à espreita do leão, ao perigo que ele lhes oferece. O leão, por sua vez, até suporta que perto dele vivam ratos, desde que os ruídos não incomodem. Se incomodarem, começa a lhes perseguir e pisar no rabo. Devorar é sempre o próximo ato. Os reis da selva também são reis do urbano. Quando o ruído de um rato começa a impulsionar os outros ratos a também ruidar, é preciso agir. De um momento a outro, com seu poder felino, apaga-se até o antes mais evidente traço da existência dos ratos. O medo, esse senhor do mundo, compra a palavra de qualquer um. O silêncio triunfante penetra nos peitos machucados e abafa o pequeno ruído vocálico espremido entre a glote e a alma. Mas a esperança insiste. O engazeiro está verde, talvez floresça no ano que vem.